Pronto, Laerte. Vamos lá, então. Você me quer, então, ler, Yasmin? Sim. Vocês me escutam? Sim. Estamos escutando, sim. Tá. Perfeitinho. Ok. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus, João 3.3. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço, anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições, mas se descemos à praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui, dentro de nós e em torno de nossos passos, a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém te entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mas vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Uhum. Que tal? O que você pode, assim, nos relatar? Ou o que você observou nesse texto que acha interessante relatar? Ou o que você entendeu? O que eu entendi foi sobre crescimento, né, sobre renovação, que nós podemos, ainda na vida atual que nós temos, nos reajustarmos. A gente não precisa reencarnar para precisar reajustar. A gente pode mudar o curso da nossa vida, da nossa história, agora, onde a gente está, sabe? E também fala na questão da reencarnação que a gente tem essas oportunidades para poder crescer, para poder perdoar, para poder aprender, para ajudar o próximo. Então, a gente tem também a opção de fazer ainda aqui, enquanto a gente está, e também a gente vai ter sempre uma nova oportunidade para poder entrar no reino de Deus. E assim a gente vai fazer até chegar nos níveis mais altos, para poder estar cada vez mais próximo dele. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Tá bom, isso mesmo. Alguém mais tem alguma colocação? Quer pôr a sua opinião, aquilo que gostou, o que não gostou, o que entendeu, o que quer colocar também como chama a atenção? Oi, boa noite, vocês me ouvem? Sim, estamos escutando. Tudo bem? Uhum. A harmonização de hoje, ela me trouxe uma reflexão muito grande, porque eu sempre agradeço isso em relação a Deus, né? A oportunidade infinita que Ele dá para a gente recomeçar. E nós, como somos seres humanos falhos, estamos sempre errando, né? E ter essa oportunidade de sempre poder recomeçar mostra
a perfeição que ele tem na sua compaixão e na sua misericórdia. Isso, de certa forma, é muito consolador, né? Traz um grande alívio para os nossos corações. E Emmanuel ele também comenta do recomeço nas relações, né? Sugerindo que a gente sempre tome a iniciativa de buscar a reconciliação, quando ele fala porque para a gente descer a praça, né? Para a gente realmente largar as armas do orgulho e com humildade buscar essa reconciliação. Então, essa harmonização de hoje foi de grande proveito para mim, porque eu acho essa questão do recomeço, de você sempre poder recomeçar infinitas vezes até acertar, né? Então, deixo aqui também esse meu pensamento, essa contribuição. Eu não consegui ver quem estava falando mesmo? O Pedro. Ah, é o Pedro? Ah, Pedro. Realmente, essa é a grande oportunidade nossa da reencarnação. Isso aí foi um bom testemunho seu aí. A Lauren tinha levantado a mão? O que Eu ia falar assim que essas reflexões, né, sobre o convite da reflexão da encarnação, né, a nossa família, com os nossos amigos, eles sempre me emocionam, porque quando a gente lê, está fazendo uma reflexão, né, e tudo, parece muito fácil, né, mas às vezes na prática a teoria é tão diferente e é um exercício tão diário você entender que o outro, muitas vezes, ele ainda se limita de muitas coisas, né? E aí a gente se pergunta assim, mas por quê? Poxa, eu penso assim, e eu tô vivendo nesse meio, é no trabalho, é no meio familiar, em tantas coisas, né? E também é necessário que a gente entenda, né, que nós também somos ferramentas de mudança, né? Nós também somos o exemplo que o outro lê, né? Sim. Como espíritas, eu acho que a gente tem a obrigação, muitas vezes, de praticar mais a empatia, respirar não uma, duas ou três, mas, sei lá, 10 vezes, porque é difícil ainda entender em alguns momentos o obstáculo, né? O outro que trabalha para diversas outras coisas, às vezes te prejudicar, enfim, né? Embora a gente saiba que aos olhos de Deus nada passa batido, né? Livre-arbítrio, enfim. Mas é um grande desafio da encarnação, é muito forte essa reflexão. Sim. Não, Lawrence, é uma boa, realmente, você comentar isso aí, porque, assim, a gente tendo compreensão, entendimento, nos facilita muito. Quando você falou, né, nós como espíritas temos que ser, então, eu sempre penso assim, não adianta ter rótulos. Então, mesmo na época do Kardec, quando estava explicando, falando, eu sempre falava assim, não, porque o espírita tem que ser assim, tem que ser assim, só que não adianta ser, nós temos rótulos, porque o conhecimento nos ajuda muito e nos faz com que a gente tenha postura diferente. E, ao mesmo tempo, só o conhecimento também não adianta, não basta. Por quê? Nós temos dentro de nós uma ebulição de pensamentos, de sentimentos, de emoções que participam conosco. Só que, ao mesmo tempo, é o que você falou. Quando você tem um equilíbrio, quando você se prontifica, quando você quer, a gente acaba tendo essa chance de oportunidade de ajudar, de amparar, de trocar ideia, de perceber que cada um está num momento. Às vezes também nós entendemos que nós também não somos perfeitos, como realmente se nós fôssemos perfeitos não estaríamos aqui. Então é nesse encontro com diversas pessoas, parentes, amigos ou não, ou vizinhos, ou companheiros de viagem, que nós vamos nos burilando aos pouquinhos. Agora, o importante é a nossa postura. Não é o mal que as outras pessoas nos fazem, e sim o mal que nós podemos estar fazendo para os outros. É isso que aos poucos a gente vai entendendo, vai compreendendo e vai modificando, tá? Agora, nós temos que fazer um exercício constante de ajuda, de orientação, de sentimentos, de buscar fazermos a nossa parte, independente do outro esteja fazendo ou não. E esse é o sentimento verdadeiro. Mas foi muito bom você ter conversado, falado. Mais alguém quer comentar alguma coisa?
Só então, para terminar, que essa parte de renascimento, de nós buscamos fazer realmente o máximo de vontade, com tudo que vocês já conversaram, praticamente esgotou realmente esse tema. E aí eu lembro uma frase do Emmanuel, que sempre fala, o sol nasce para todos, e todo dia ele renasce. E ele trata todo mundo igual, todos os lugares da mesma forma. A natureza, de uma forma, é assim. E nós temos que nos espelhar na natureza. Então, o sol vai para os pântanos, vai para todos os ambientes, para todos os lugares, para a praia, para os pântanos, para qualquer lugar. Ele sempre está irradiando, sempre está buscando cumprir com a sua parte. É o que nós temos que fazer. Vamos cumprir com a nossa parte. Fazer aquilo que está dentro de nós do melhor que possamos fazer, contribuindo, ajudando. Não é questão de ser bobo ou não, mas nós temos que buscar perdoar, buscar agir com o nosso melhor, com o nosso íntimo, que perceber, entender que as pessoas são diferentes. E quanto mais nós vamos tendo essa compreensão, essa percepção mais ampliada de valores eternos, às vezes mais pessoas vão ficando para trás. Mas não importa. O que importa é que você entenda, consiga levar dentro da sua jornada, do seu caminhar, essa percepção e esse entendimento, tá bom? Karina, eu acho que seria isso aí. Se quiser colocar mais alguma coisa, ou se não, vamos para frente. Acho que hoje foi bem completinho. Uhum. Você percebeu como eles já estão se soltando? Sim, é isso mesmo. Pessoal, é o seguinte, a gente vai fazer uma dinâmica aqui, um quiz, tá? Para a gente poder interagir um pouco mais com vocês, saber até esse termômetro de vocês, como é que vocês estão. E, claro, mais uma vez, não existe aqui, a gente não está julgando se vocês estão certos ou errados, ok? A nossa intenção é que vocês participem da dinâmica, até para que a gente veja o que vocês pensam, o que vocês já leram, para a gente também poder monitorar as nossas aulas, né? Tirar mais dúvidas ou, de repente, colocar mais conteúdo. Então, a dinâmica é um termômetro para nós, tá? Não se sintam tímidos, falem que nem vocês estão falando aqui com a gente. Se quiser ligar o vídeo, pode ligar. Se quiser ligar ou falar no som ou falar no chat, também não tem problema, tá? Então, eu vou dar continuidade aqui. A gente vai fazer o seguinte. Vamos lá. O que a gente vai ter na aula de hoje, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho de ressurreição, de reencarnação. Eu trouxe aqui um pouquinho de teoria para a gente poder ter um norte do que a gente vai falar, qual é o conceito, qual é a finalidade, o objetivo de tudo isso, o que traz a doutrina espírita, a literatura espírita com relação a esses dois temas, tá? Então, finalidade e necessidade da reencarnação, lei da destruição, a reencarnação na prática. Aqui eu vou trazer para vocês um pouco de alguns exemplos, tá? Para que a gente consiga visualizar toda essa teoria que a gente traz para vocês aí, tá bom? E, ao final, a gente fala aí, encerra a aula com relação aos laços reencarnatórios. Então, o que a reencarnação nos traz no ambiente familiar, no ambiente onde nós temos esses amigos, os amigos afins, né? As afinidades, e aí a gente encerra a aula, tá? Então, para a gente começar, a gente vai fazer uma dinâmica, tá bom? A dinâmica é o seguinte.
bom? E essa roleta, ela tem 2 personagens, tá? Então, ela tem aí o mendigo e o rei. Ela tá falando aí de uma palavra, justiça. E ela também menciona uma lei de Deus. Como que vai funcionar? Eu quero que algum de vocês, se candidate. Eu vou colocar a roleta para rodar. E aí, a hora que vocês falarem para, eu vou parar. Na hora que parar, eu vou pegar o texto que a gente vai ler do livro Contos desta e de Outra Vida. É o capítulo 15, Posições. E aí eu vou trazer aqui na tela. E eu vou trazer e a gente vai ler o parágrafo pertinente ao tema aqui que parou na roleta, tá bom? Então, a gente quer saber aí, eu e o Laerte, quem se candidata, quem será o primeiro voluntário a brincar com essa nossa roleta aí, de uma forma metafórica. Pode ser quem adorou? Hã? Pode ser quem adorou? Hein? Quem que adorou? Pode ser eu, sim. Foi a Lore. Foi a Lore? Foi. Que o pessoal, vocês estão escrevendo. Gente, mas eu vou usar de humildade. Tem outras pessoas aqui que querem também. Mas eu tô aqui, tá? Tá bom, tá ótimo. Vocês estão conseguindo enxergar aí o título, Roleta Quiz? Estamos. Tá. Sim. Porque minha tela fica pequenininha e fica aparecendo meu rosto, vocês. A Thaís também se prontificou, eu também. Quem se prontificou? Então, a Thaís. A Thaís? Então, vamos lá. Então, Thaís, é o seguinte. Tá todo mundo falando sim no chat? O que é esse sim? Eu. Acho que a gente está enxergando tudo. Ótimo, gente. Obrigada. Então, olha, nada de chat agora, tá? Então, Thaís, liga o áudio aí e eu vou colocar a roleta para rodar, tá bom? A hora que você falar para, eu não vou botar a música, porque eu acho que a música tá muito alta. Vamos fazer um teste com a música e sem a música para ver se eu ouço na hora que você me disser para, tá bom? Vamos lá. It feels like Falei para já. Já falou? Tá Falou. vendo? Não ouvi. Não dá para... É porque eu não sei se o meu tá falhando. Peraí. Que esse Lei de Deus aqui ficou... Teve um Lei de Deus aqui que ficou ruim. Vamos voltar. Deixa eu desligar o som. Vamos de novo, Thaís. Esquece esse Lei de Deus aí que tá flutuando. Tá bom. Então pode parar. Olha lá. Rei. Vamos lá no rei. Então, Contos desta e de Outra Vida é o livro do Chico Xavier, tá bom? E tem uma parte aqui que ele vai falar do rei. Ele fala o seguinte, o espírito de luz, tá? A hora que entra o rei e o mendigo, para eles poderem prestar contas, né? De tudo que fizeram naquela encarnação. E aí o espírito superior fala o seguinte... falando para o mendigo, tá? Mas um amigo sereno que representava o senhor falou persuasivo. Viste-o, porque o mendigo estava reclamando, tá? Logo que eles chegaram lá para poder prestar contas. Aí ele fala o seguinte, o espírito protetor. Viste-o na mesma farta, mas não lhe percebestes os sacrifícios ao comer por obrigação. Notaste-o de carro, entretanto, não lhe observaste o coração agoniado de dor, ante os problemas dos súditos, o que devia assistência. Fitaste-o sob dourado manto,
nos dias de júbilo popular. Todavia, não lhe contemplaste as chagas de sofrimento moral diante das questões insolúveis. Conheceste-o entre os maiores da terra. Entretanto, não sabes quantos punhais de hipocrisia e de ingratidão trazia cravados no peito, embora fosse obrigado a sorrir. Além disso, na posição de soberano, podia ferir e não feriu, humilhar e não humilhou a ninguém, prejudicar e não prejudicou, desertar e não desertou. Na situação de mendigo, o Espírito Superior falando para o mendigo, né? Não foste lançado a semelhantes problemas da tentação. Então, aí ele fala assim, diante do companheiro triste, o ex-monarca recebeu o passaporte para a ascensão sublime. Aí eu quero saber de você, Thaís, o que você achou dessa parte aqui do texto que eu acabei de ler? Pareceu que uma pessoa... A segunda fala... Repete só para mim a segunda fala acho que o anjo, né? Que fala... o espírito protetor, ele está conversando com o mendigo, porque o mendigo, ele está reclamando na hora que ele foi prestar as contas. Está reclamando do outro que parece que teve algumas mordomias. E aí ele está falando aqui, essa parte, ele está falando do rei, tá? O que aconteceu com o rei nessa encarnação. Isso. E... Bom, ele é para descrever o que eu entendi do rei. Eu quero saber o que você achou dessa fala aqui. Tá até na tela, ó. Tá conseguindo ver? Não está aparecendo na tela, não. Ah, não tá? Não está aparecendo na tela, não. Ah, então peraí. Eu tô achando que tá aparecendo na tela. Mas era para estar aparecendo, porque tá compartilhado. Diz que eu tentei gravar, né? Deixa eu sair aqui. Colocar na tela. Agora tá, né? Ainda não, tá só a parte da roleta, não tá em tela cheia, mas tá no... Vê se tá aparecendo agora. Para mim ainda não. Slide. Não, ainda não. Peraí. Seu compartilhamento está pausado. Deixa eu interromper. Compartilhar melhor de voltar novo. de novo. Deixa eu compartilhar de novo. Peraí. Apareceu agora? Agora apareceu. Ah, sim. Essa parte aqui, ó, vísteo na mesa farta. Esse é a parte em que o espírito protetor está conversando com o mendigo sobre o rei. Isso aconteceu com o rei. Assim, pelo que a gente lê, né, ele teve algumas mordomias que a outros olhos pareciam ser coisas boas, mas não era o fato dele ter dinheiro, a comida, até as vestes melhores que ele estava sendo feliz ou ele viveu uma vida boa, porque mediante ao que a gente vê, nem sempre a gente consegue saber o que a pessoa está sentindo, né? E pela descrição aqui que eu lembro que você falou, eu vou tentar ver aqui as palavras, aqui está bem pequenininho, né? Mas fala, né, que não notasse, por exemplo, o descontentamento dele, a angústia, a dor de ver ele vendo seus súditos, né, sofrerem. Ele também não praticou mal nenhum para esses súditos, mas ele não conseguiu fazer mais coisas do que ele poderia, né? Parece que ele tinha todo esse poder, mas ele não conseguiu executar da forma que ele gostaria, então aquilo deixou ele como se fosse numa prisão, algo que era muito bom, mas na alma muito ruim, né? Então, sofreu muito essa pessoa. Ai, meu Deus, agora sumiu o áudio. Ajudem, tá? Ajudem a Thaís, quem quiser entrar aí. Alguém quiser comentar também junto, pode comentar. O que entenderam sobre essa parte aí, sobre o que o protetor falou para o mendigo. Né? Dessa parte da reencarnação do rei. Então, o rei, ele reencarnou e ele
ele teve essas atitudes dentro dessa encarnação como rei. Quem mais quer complementar o que a Thaís falou? Eu acho que o que acontece é que a gente vê só, muitas vezes, só o privilégio, né? No caso do rei, né, que ele parecia, ao olhar do mendigo, que ele só tinha privilégios, mas ele não enxergava o que realmente estava acontecendo com ele. Ele era uma pessoa triste, né? Ele tinha sofrido muito por tentar contentar o seu povo, talvez, e as pessoas não terem gratidão, muitas vezes, pelo que ele fez. Eu acho que não sei, eu entendi isso. É a Maristela que está falando? Tá. Me falem uma coisa aqui diante dessa situação, tá? Para a gente poder seguir para a próxima. Por ele ser rei e ele ter uma condição financeira melhor que a do povo dele, por que ele tinha toda a ferramenta financeira para agir de uma outra forma, né? Sim. E por que vocês acham que nessa encarnação que ele estava como rei, ele agiu de forma humilde, né? Porque na realidade aí ele teve a empatia, ele teve a compaixão. E por que vocês acreditam que nessa encarnação dele como rei, ele agiu dessa forma? Quando ele tinha todo um subterfúgio aí financeiro, ao qual ele podia escravizar muita gente, receber uma série de impostos, enfim. Por que vocês acham isso? Eu vou tentar dar uma explicação, mas não tentar me alongar por causa do horário. Muita gente tem uma concepção de que rei, ele manda e desmanda e ele tem tudo aos seus pés, mas os reis também seguem leis, né? Então, muito provavelmente, ele não conseguiu ajudar o povo, porque vê ali que ele fala assim, ele via o povo sofrendo, mas não conseguia ajudar e sofreu. Então, se ele sofreu, ele teve empatia, se ele sofreu, ele estava com outro olhar, né? Então, porque fala assim, poderia ferir e não feriu, né? Poderia fazer e não fez. Então, ele não fez nem o bem nem o mal, vamos dizer assim. Não dá para discernir, né, só nessa frase o porquê que ele não fez o bem, embora ele quisesse, porque em muitos momentos traz para a gente que ele gostaria, né? Então, pode ser que ele, apesar de ser rei, não era ele que demandava todas as leis, que acontece isso, às vezes são os ministros, depende de cada reinado aí. Então, foi um sofrimento porque ele se dispunha do dinheiro, mas não é o dinheiro que traz felicidade. Embora muita gente ache que traz felicidade, não era. Eu acho que a felicidade para ele era poder ajudar o outro, porque ele provavelmente era um espírito mais evoluído, que tinha simpatia, que tinha esse amor e já estava trabalhando aí os sinais e ensinamentos de Deus, que é o amor e a caridade. A Lauren quer conversar também, a Lauren quer falar. A Lauren quer, e aqui, ó, peraí, vamos só dar uma lidinha aqui, Laerte, tá, nos comentários do bate-papo, ó. A Eliane fala o seguinte: julgamos pelas aparências, porque ele já tinha uma educação moral desenvolvida em outras encarnações, é isso aí. O Kleber, porque ele já possuía uma certa evolução espiritual. A Ana Paula, por causa da sua evolução. Vamos ver aqui. A Fernanda, sim, porque ele já estava evoluído nesse aspecto. A Viviane, ele evoluiu. Lauren, pode falar. Acho que quando o texto está relatando aqui sobre algumas coisas entre a reclamação e a justificação, também tem uma outra parte aí que muitas vezes as pessoas, quando estão delegando um cargo, enfim, eles também não estão sozinhos. As pessoas também, de certa forma, às vezes, induz, né? Olha, você é tal pessoa, você não pode agir assim, tal, né? Você, olha, esperam que você faça isso, mas em todo caso, ele também aqui não prejudicou ninguém, não desacertou, né? Segundo a evolução dele, que foi dita aí pela Thaís e pelos outros colegas, né? É isso aí, gente. Muito bom, tá? Preciso de mais um voluntário agora.
Quem se Pode sair já, candidata? Karine? Pode. Obrigada, Thaís. Tchau, Thaís. Vamos lá, gente. Deixa eu voltar para a roleta aqui. Vocês estão conseguindo? Vocês estão conseguindo enxergar a roleta? Ainda não. Deixa eu sair. Quem se candidatou, Laerte? Que agora... Por enquanto, ninguém levantou a mão. Vamos lá, pessoal. A gente quer que vocês participem com a gente. Interessante dessa dinâmica que a gente participe. O Alexandre fala devido à evolução. O mendigo entendia que apenas o sofrimento material lhe traria a evolução. Thaisa levantou a mão. Vai participar, Thaisa? Pode ser. Então, bora lá. Eu Vamos vou colocar para rodar aqui e você me fala tá bom? Perfeito. Vocês estão conseguindo ver, né? Agora estamos. Para. Justiça. O que ele fala aqui com relação à justiça? Eu vou voltar para o texto, tá? Para a gente poder concluir esse texto todinho e concluir essa primeira parte da aula, tá? Então, a gente vai lá para o começo. Opa. Estou com a minha tela, se vocês soubessem, tão pequenininho. Foi parar lá em cima. Subiu de novo. Eu não sou da fase do papel mais, né? Eu não gosto de papel. Então eu faço... É o 15. Eu faço tudo no computador. Vamos lá. Eu vou ler o texto todo, tá bom? Vou deixar aqui na tela para vocês verem, para a gente poder falar um pouco do que é essa justiça aí que está sendo dita no texto, tá? Há longo tempo compareceram no tribunal divino 2 homens recém-chegados da terra. Um trazia o sinal da muleta em que se apoiara, o outro mostrava as marcas da coroa que lhe havia adornado a cabeça. Fariam prova de humildade para voltarem ao mundo e seguirem além. Postos um a um na balança, o primeiro acusou enorme peso, que é o que estava com a muleta, certo? Era ainda presa fácil de lutas inferiores, parecendo balão cativo. O segundo, no entanto, revelava grande leveza. Poderia viajar em demanda dos sinos. Inconformado com tudo, disse o primeiro: onde há justiça divina? Fui mendigo, paupérrimo, enquanto ele, e indicando o outro, enquanto ele era rei, passei fome, ao passo que muita vez que ouvi no banquete lauto, esmolava na rua, avistando-o na carruagem, conhecia a nudez, reparando-o sob o manto dourado, quando seguia no triunfo, vivia entre os últimos, ao passo que ele sempre aparecia com o primeiro entre os primeiros. O outro abaixou a cabeça, humilhado em silêncio, que no caso é o rei, mas o amigo sereno, que representava o senhor, falou persuasivo, que a ele contou com relação ao rei, visto que o rei, que é o que a gente acabou de comentar. E aí eu vou pular aqui, ó. Diante do companheiro triste, o ex-monarca recebeu o passaporte para a ascensão sublime. Sozinho e em lágrimas, perguntou então o ex-mendigo: e agora? O ministro angélico abraçou-o, sensibilizado, e informou: agora renascerás na terra e serás também rei. E aí? Quando a gente fala dessa justiça, que justiça que é essa que a gente está dizendo? Que esse texto está falando para a gente aqui,
qual é a justiça que Deus está nos trazendo? A justiça, ela foi apenas para um, que seguiu em frente na caminhada evolutiva, ou a justiça ela seguiu para os dois? O que você acha, Thaisa? Fala pra gente aí. Bom, a minha percepção sobre essa leitura é que, na verdade, quando se revela a personalidade egóica, né, e ainda bem primitiva, imatura, egocêntrica, competitiva do segundo personagem, né, representado pelo mendigo, de se colocar num pedestal de comparação, né, reflete bastante ainda a imaturidade espiritual dele, frente ao, independente da posição social que o rei pudesse estar representando, a elevação espiritual ou as dores e a referência que o rei pudesse ter dessa situação toda. Então, eu acho que nesse momento em que se fala em justiça, essa justiça é a possibilidade, então, já que para o mendigo era uma questão social, de status, de comparação, de posse, né? Que ele também pudesse vivenciar, talvez, os dilemas, os desafios, para saber quanto ele estaria apto a se sentir também evoluído. Então, assim, na minha percepção foi que, independente das provas e expiações que eles vão estar passando, né, dentro das suas posições sociais, que nessa vida que eles estavam, né, vivenciando, o que estava mais em jogo, ou o que estava mais aparente, era realmente esse sentimento primitivo ainda de comparação, de posse, de inveja, que estaria levando ele ainda a um retardo nesse desenvolvimento. Essa foi a minha percepção. É que, na realidade, né, Thaisa, o mendigo estava muito preso ainda aos vícios da carne, né? Enquanto que o rei, ele já tinha uma evolução moral um pouco mais superior que a do mendigo, né? E aí a galera fala o seguinte aqui pra gente no chat, ó. A justiça foi para ambos, oportunidade igual para os dois, foi para ambos, tudo é perfeito na lei de Deus, por isso temos que cada vez mais nos aprimorarmos, a evolução moral. Passar na carne, estar no lugar, poderá fazer melhor, redimir sua revolta. Cada um segue sua evolução, e é isso aí, gente. Então, a Thaís fala aqui, o mendigo estava valorizando ainda o material, e é isso, tá? É um pouquinho de tudo isso que vocês disseram, tá? Hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse quiz que a gente faz para poder aliviar um pouco essa tensão, não só da gente ficar vendo só coisa teórica, né, Laerte? Você quer acrescentar alguma coisa, Laerte? Por gentileza, fica à vontade. Não, é que isso mostra bem que nós não podemos somente olhar a pessoa, a gente sempre tem o hábito que nós nos esquecemos das reencarnações anteriores. Então, a gente vê pessoas em posições de destaque, assim, às vezes a gente inveja, e a gente nem sabe que muitas vezes é aquilo que aconteceu com o rei. Por dentro, vai saber o que está passando por ela. Então, é aquilo que a gente sempre tem que... cada um está numa posição, cada um está numa circunstância, e também mostra isso aí bem, de uma forma clara, que nós também já passamos ou vamos poder passar em outras oportunidades. Porque tudo faz parte do nosso crescimento, da nossa conduta aqui na Terra, de vivenciar diversas posições. É assim que a gente vai crescendo, é assim que nós vamos entendendo diferente, buscando sedimentar dentro de nós posturas, condutas, sentimentos, compreensões em relação ao nosso próximo e semelhante. Isso faz parte da nossa vida, do nosso ser. Só que nem sempre todas as pessoas têm o mesmo grau de entendimento e compreensão. Às vezes é mais fácil a gente olhar só pelo nosso lado, pelo nosso ângulo, pelas nossas dificuldades, do que buscar ver pela dificuldade do outro. Como também, muitas vezes, a posição que passou aquele mendigo, existem provas que nós temos que passar por isso.
às vezes, as provas decorrentes de outras vidas, que a gente também não percebe e não leva isso em conta. É isso aí. O nome do livro, gente, é Contos desta e d'Outra Vida, tá bom? É o capítulo 15. Aqui, olha, coloquei aqui, ó. Aqui no... Não é no cabeçalho. Ai, me fugiu a palavra agora. No rodapé. No rodapé, tá bom? Então, vamos lá? Vamos falar um pouquinho da... Vamos dar continuidade à nossa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado da dinâmica, que é para a gente, de fato, eu e o Laerte, a gente quer que... nós gostaríamos muito que vocês participassem cada vez mais, tá? E a ideia é essa, ok? Porque é legal, cada um dá uma ideia e um complementa o outro, então não existe uma ideia somente fixa, né? Exatamente. E todo mundo fala e ninguém dorme, né, Laerte? Sim. Bora lá, gente. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui, eu vou começar com a introdução, tá? A gente vai trazer um pouquinho aí, goles de teoria, para o que o Livro dos Espíritos fala com relação à ressurreição. Foi uma das perguntas do questionário, que estava mamão com açúcar, hein? Vamos lá. O que ele fala aqui, o Livro dos Espíritos? Tem alguém com áudio ligado. Na questão 1010, na parte de considerações, ele fala o seguinte sobre a ressurreição. A ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição. Se os despojos do corpo humano se conservassem homogêneos, embora dispersos e reduzidos a pó, ainda se conceberia que pudessem reunir-se em dado momento. Então, ele já está falando aqui que é inviável essa questão da ressurreição e que a ciência, ela já traz para a gente, ela já pauta que essa impossibilidade das mesmas moléculas, do mesmo átomo, reviver no mesmo corpo. Então, isso já é humanamente impossível, organicamente impossível. Tem alguém com áudio ligado aí, hein? Seguindo aqui. O corpo é formado de elementos diversos, oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono. Pela decomposição, esses elementos se dispersam. O indivíduo tem, talvez, em seu corpo moléculas que já pertenceram a homens das primitivas idades do mundo e absorvem alimentos provenientes de outros indivíduos e assim por diante. Então, quando a gente fala nessa questão da ressurreição, como que seria possível nós renascermos no mesmo corpo, onde aqui, quando a gente fala de moléculas, quando a gente fala de átomos, nós, como está dizendo aqui no Livro dos Espíritos, nós nos alimentamos de diversos componentes químicos. E esses componentes químicos, quando esse nosso corpo, essa nossa matéria aqui, ela morre, né? Ela perde o seu fluido vital, como que a gente consegue ressurgir com essa mesma matéria, sendo que é um outro tipo de trânsito que a gente vai percorrer? Eu vou me alimentar, eu vou ter um oxigênio totalmente diferente. Então, é inviável que isso aconteça, porque o nosso fluido vital, ele se rompe, logo o nosso corpo, ele morre. Então, não existe a possibilidade de que isso aconteça. E aí ele continua aqui, né, com relação a essas moléculas. Então, a gente vai se alimenta, a gente tem um oxigênio, nós nos alimentamos, e nós não nos alimentamos do mesmo corpo, nós nos alimentamos de vários corpos, de vários indivíduos. E aí, como é possível chegar nesse mesmo corpo? Não existe essa possibilidade. E aí ele segue aqui concluindo na seguinte questão. Ocorrendo a impossibilidade material, a ressurreição de carne é apenas a simbologia do fenômeno da reencarnação. Então, já é aí um gatilho, né? O Livro dos Espíritos, ele já menciona, ele já traz aí esse gatilho para a gente poder começar a falar da lei, né? Da lei de reencarnação, que é a lei onde nos traz aí a possibilidade de nos melhorarmos, a possibilidade de evoluirmos. Vamos seguindo aqui.
eu trouxe aqui para vocês até o exemplo de uma jarra despejando a água num copo. Então, quando essa jarra despeja essa água no copo, ela vai de um jeito. Se eu quiser retornar a água deste copo para a jarra, ela já não vai mais com as mesmas propriedades, né? Então, é a mesma coisa a questão da ressurreição. Não existe mais aquele mesmo corpo, aquela mesma matéria, né? Já existem outras propriedades influídas dentro desse corpo e desse corpo que já está morto, né? Então, quando você faz essa trajetória, esse trajeto, está sempre em movimento, porque nós somos espíritos em movimento. Nós estamos sempre em movimento. Nós nunca somos os mesmos. Cada segundo é diferente, tá? Por isso que eu trouxe esse exemplo da água. Mesmo que a gente acredite que essa água, ao retornar para a jarra, ela seja a mesma, ela já não é mais a mesma. Ela já tem outros tipos de propriedade, tá bom? Vamos seguir aqui. Aí a gente traz um pouquinho da reencarnação. Então, a ressurreição é inviável, cientificamente falando, filosoficamente, né? E aí a gente traz aqui que no capítulo 4 do Evangelho, ele fala o seguinte, Jesus, né? Jesus, quando está conversando lá com o Nicodemos, que ele é um dos príncipes dos fariseus lá, e Nicodemos não acredita. Nicodemos fala para ele assim: meu mestre, como é possível um homem renascer num corpo de velho, né? Ele, assim como nós, ele não conseguia ter aquele entendimento em 360. Ele enxergava apenas a fotografia atual. E aí, Jesus, depois que passou por aquele episódio do episódio da montanha, em que ele levou os apóstolos até lá e ele se fez luz para os apóstolos para poder mostrar para eles que de fato ele era um espírito superior, um espírito de luz, enfim. E aí quando ele volta, Nicodemos e mostra para eles que a reencarnação existe. Nicodemos não entendia o que era isso, esse reviver do mesmo corpo, né? Esse ressurgir, como que era possível isso? E aí Jesus já havia comentado que João era a reencarnação de Elias, né? Ele já havia comentado em parábolas, e os apóstolos ainda ficavam em dúvida, porque a gente, assim como eles, nós também enxergávamos apenas a fotografia atual. E aí o que ele disse, Jesus, né, para Nicodemos e para os apóstolos que estavam ali em volta? E ele fala o seguinte: em verdade te digo que se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso está em João, capítulo 3, versículo 3, 5 e 6. Então, aí eu grifei água, Espírito, nascido da carne, Espírito, para a gente poder começar a entender e trazer as nossas aulas anteriores aqui para o momento atual com relação à reencarnação. Então, quando Jesus fala isso, ele já está falando que já existe a reencarnação. E que a reencarnação, ela não passou a existir naquele momento que ele estava dizendo. Isso já existia lá atrás. Isso sempre existiu. Se vocês forem buscar os filósofos aí, Pitágoras fala da reencarnação, Sócrates fala da reencarnação, Heráclito fala da reencarnação. E, claro, que cada um com a sua concepção, cada um com o seu conceito, mas já se acreditava, já se era sabido que existia a reencarnação, né? Tanto que, na época de Pitágoras, ele até comenta
que a reencarnação ela era igual para todos, incluindo os animais, quando na realidade a gente fala aqui que é diferente, né? O Espiritismo ele traz para a gente essa linha, né, de diferenciação, para que a gente possa entender essa troca de reino animal, reino mineral, reino nominal. Então, a gente, com o Espiritismo, com a literatura, a gente consegue começar a abrir um pouco mais o campo de visão, que a engrenagem para o mundo animal, com relação à reencarnação, é diferente do que para o humano. Então, em verdade, te digo que se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o que ele quer dizer aí com esse da água, do Espírito, da carne? Lembra que a gente falou, quantas vezes eu e o Laerte já falamos para vocês aqui, da Trindade Universal, dos elementos gerais, deixa eu ver que elas são, os elementos gerais do universo. Então, a gente não fala aqui, não traz essa fotografia falando do FCU, de Deus, do Espírito, da matéria e da centelha divina. E aí, o que a gente traz aqui? O que a gente acrescenta a mais dentro deste diagrama aqui? A gente vai acrescentar com relação ao que ele falou anteriormente. Ele falou da água, né? Ele falou da carne e ele falou do espírito. Então, a gente fala aqui, ó, o espírito, o que é? É a renovação. Então, quando a gente reencarna, significa que moralmente e intelectualmente e espiritualmente nós estamos tendo a oportunidade e tivemos a oportunidade de evoluir. Então, quando ele traz essa parte do espírito, é isso. Então, nós temos essa oportunidade, como espíritos, de evoluirmos, porque espíritos somos, certo? Tá claro até aí que somos espíritos? Tá, joinha? Vai dando um ok aí no chat. E aí, quando ele fala da água, né? Quando ele fala da água, ele traz para a gente aqui, olha, deixa eu ver se meu mouse está funcionando. Ele traz aqui, ó, a matéria, que é o princípio material. Nada mais é que o princípio material que está contido nos elementos gerais do universo, né? E aí, o que ele fala? Da reencarnação, que é do nosso reencarne, que o corpo, né, o espírito, ele precisa reencarnar para que ele possa trazer também essa evolução do princípio material. Lembra que lá vem de Deus o FCU puro, né? Ele vem transparente e a gente vai modificando ao longo dos anos e ao longo do tempo. Então, quando ele fala aqui do espírito, ele fala da nossa evolução, da nossa renovação moral e intelectual. E quando ele fala da água, ele está falando do reencarne, desse nosso reencarne na matéria, a nossa matéria aqui, né? Então, ele está falando disso, que a gente precisa reencarnar, até para que essa matéria também faça esse processo evolutivo. A gente não pode esquecer um detalhe muito importante aí. Deixa eu só seguir aqui com esse slide, que aí eu toco nesse assunto. E aí, continuando, quando ele fala do corpo de carne, né? Eu fiz uma divisão aqui para vocês. Ele fala que o corpo procede do corpo. Então, o que é isso, Karina? Poxa, o corpo procede do corpo? Ou seja, não existe nenhuma intervenção. Essa matéria aqui, essa matéria bruta, que a gente chama, se origina dela mesma, tá? O corpo é corpo e ele é dependente do espírito, para ele poder se animar. Então, ele não consegue ser um fluido independente. Ele tem uma interdependência, que aí é o espírito e o perispírito, que o Laerte já falou na aula passada, e eu trouxe aqui essa fotografia a mais para a gente poder relembrar, tá? Então, o corpo, ele é dependente.
Ele não é animado de forma única e sozinho. Não, tá? E aí, o que ele fala do espírito? O espírito, ele é livre. Quando ele fala que o espírito é livre, ele quer dizer o quê? Ele está falando o seguinte, que o espírito, ele pode ir e vir, certo? Claro, ele pode ir e vir conforme o seu conhecimento, a sua evolução moral, a sua evolução intelectual. Ele pode ir e vir para qualquer lugar do nosso universo. Aí ele fala o seguinte, o espírito-alma, se fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, ele não saberia sua origem, né? Porque quem criou o espírito? Não foi Deus? Nós sabemos nós temos esse entendimento, claro que não em riqueza de detalhes, como nós já havíamos falado anteriormente nas aulas, não foi dado ao homem ainda saber o entendimento completo de como funciona, né, a criação do espírito, do FCU, enfim, mas de forma ampla a gente consegue entender essa literatura e essa engrenagem de Deus que nos trouxe através da literatura espírita. Então, quando ele fala aqui que o corpo ele é dependente, o corpo origina-se do corpo, e o espírito ele é livre. E o espírito não precisa do corpo, né? Então, o que acontece? Ele pode ir e vir. Ele pode estar neste mundo, na nossa Terra aqui, como o Laerte falou a semana passada, como ele pode habitar outros planetas, com outros formatos, tá? Então, o nosso espírito, ele não depende do corpo para evoluir, tá? Desse corpo aqui de carne, dessa matéria densa que nós temos aqui, tá bom? O que eu quero que vocês entendam? A partir do momento que a gente se transforma em espíritos, nós temos que entender que nós somos indivíduos e somos unidade, tá? Somos únicos, cada um com a sua trajetória, cada um com as suas experiências, mas somos únicos, tá? Dentro de uma unidade. E nos modificamos de forma constante, tá? Vou seguir aqui. Tem dúvidas aí, Laerte? Tem. A Eleonora perguntou, poderia falar sobre a questão da ressurreição de Jesus, que é a crença católica evangélica, da mesma forma também o Kleber também, e também falar sobre Lázaro. Quando Jesus quando ele teve a ressurreição, né? Jesus foi o único. E ele mostrou para a época, e é por isso que a igreja fala da ressurreição, porque a ressurreição para o espírito, ela não acontece porque, cientificamente falando, isso não é possível, né? A possibilidade de Jesus ressurgir foi porque Jesus é o único. Jesus, ele tem uma moral totalmente... Ele é um espírito crístico. Então, quando ele veio mostrar que ele sim ressurgiu, porque era possível com relação a isso. Agora, nós... meros mortais, assim como toda a história, todos os discípulos, a ressurreição ela não é possível. A igreja ela fala muito disso, né? A Igreja Católica ela sempre apresenta essa questão da ressurreição, mas depois ela não continua com relação a como que é feito. Você vai renascer com o mesmo corpo e como que é feito isso? Qual é a explicação que se dá, né? Eles acreditam na ressurreição de Jesus e do homem. Como que é feito? Então, é uma forma simbólica que a igreja também fala da ressurreição, que ela já traz esse gatilho para a reencarnação.
A seguir aqui, na aula, eu vou trazer alguns comentários do Evangelho que também fala da questão da ressurreição que a Igreja Católica fala. Que ela já traz esse gatilho, ela já traz esse entendimento que, na realidade, eles falam muito isso, né? A literatura espírita, ela fala muito isso, que o nosso vocabulário, ele ainda é muito pobre, né? E cada religião, ela busca um vocabulário, uma palavra que se adeque à sua crença e ao seu dogma. E quando, na realidade, a gente vai estudar e vai descobrir aí os exemplos que eles estão trazendo, eles trazem até um pedaço, né, do entendimento. E aí, depois, quando você vai começar a entender que o Espiritismo, ele é a terceira revelação, e ele traz por que a igreja fala de ressurreição, que aí essa ressurreição, quando na realidade nada mais é que essa reencarnação, só que com um entendimento aí diferente do nosso, tá? E aí o que posso também dar mais um comunicado? Que nem, por exemplo, a Karina também falou, renascer do corpo e do corpo. O homem, o corpo nasce do corpo. Então, se você pensar também em termos espirituais, temos o perispírito, lembra que eu comentei na aula passada? O perispírito molda o corpo espiritual, o corpo quando vai reencarnar. Então, e o perispírito é corpo. Por quê? Ele é matéria quinta e essenciada. Então, quando o corpo vem do corpo, realmente, vem do corpo espiritual que molda o corpo físico. Certo? Então, e agora, só que é o espírito que tem a centelha, que tem a organização mental da sua individualidade, molda o corpo perispiritual, e do corpo perispiritual molda o corpo físico. Então, o corpo aqui, vem né, do corpo. Que é o que a gente exatamente, tá falando, aquela né? anterior que você mostrou lá. Exatamente, quando você mostrou aquela anterior lá, ó, o corpo vem do corpo, a origem e procedência, certo? E o espírito que nós nascemos anteriormente, que já está moldado, que já é a centelha divina, que molda esses dois corpos, certo? Mas o corpo vem do corpo. Por isso que Jesus falava isso aí. E outra coisa, quando se a gente começa a pensar na reencarnação, na ressurreição, não tem como exatamente a gente definir de uma forma clara, mas se a gente entender, Jesus sempre falava para nós assim, eu não vim mudar a lei. Eu vim cumprir a vontade do meu Pai, sempre de cumprir a lei. Então, primeiro, não existiram milagres. Então, por exemplo, o Lázaro, a ressurreição, não foi ressurreição, ele não tinha morrido. Ele estava, vocês vão ver para frente em outras opções, outros anos, que ele estava no processo cataléptico, ou seja, não tinha sido feita a total desencarnação dele. Não, eles não sabiam na época o que era isso. Fazer com que ele voltasse para o corpo físico, entendeu? Ele não tinha falecido, ele não tinha morrido, ele já não tinha sido totalmente desligado do corpo físico. Por ele isso ainda Jesus tinha o fluido vital, né? Tinha, exatamente. Então Jesus pôde fazer com que ele desse novamente energia para ele poder retornar. Por quê? Só assim algo bem rápido. Nós temos que nos desligar totalmente do nosso corpo físico, do corpo espiritual, do nosso perispírito, para que a gente consiga efetivamente morrer. Depois, Jesus, ele esteve junto conosco durante 40 dias, mas não quer dizer que ele voltou para aquele corpo que ele tinha. Ele estava se apresentando em corpo, mas o perispírito, lembra que eu falei para vocês, que pode ser tangível, pode ser visto. E Jesus tinha condições, como a Karina falou, excepcionais, além do nosso entendimento, da nossa compreensão, e além da nossa capacidade. E ele podia ficar se apresentando. Por quê? Ele tinha condições de manipular as energias e vibrações para que ele se manifestasse perante os homens. Então, é diferente da ressurreição dele, não quer dizer que ele estava num corpo físico novamente, que ele voltou para o corpo que ele morreu, que foi falecido. Ele simplesmente conseguia se manifestar perante nós, perante a nossa existência. Essa é uma percepção que nós temos que buscar entender daquilo que ele falava, daquilo que aconteceu. Certo? Então, tem como a gente definir isso que é de uma forma clara? Não, a gente não sabe exatamente tudo aquilo que estava sendo dito, mostrado, mas
Essa é uma possibilidade real, juntando aquilo que ele fez, aquilo que ele falou, aquilo que ele deixou para nós, para que a gente possa entender e compreender algumas coisas, certo? Tem mais dúvidas? Eu tenho. Não, por isso ele não deixou tocá-lo. Não, mas o Tomé, ele tocou na ferida de Jesus. Ele pegou, viu as feridas e tocou. Então, por quê? Porque era um corpo, ele podia ser tocado, mas o espírito pode ser tocado. Certo? Vocês vão entender tudo isso mais lá para frente. Não adianta agora vocês quererem saber em nível de detalhes. Eu posso fazer uma pergunta? Aqui é a Maristela. Pode falar, Marcelo. Quando se fala que o espírito não depende do corpo para evoluir, eu não entendo muito. Porque o espírito ele precisa reencarnar para evoluir. E para reencarnar precisa de um corpo. Ele precisa de um corpo aqui na Terra. Lembra quando a gente comentou nas aulas anteriores que aqui a gente tem essa nossa matéria bruta e que existe esse modelo de corpo? E que em outros mundos existem outros tipos de matéria? E que é como o Laerte falou agora, que também são matérias menos densas e que não precisam necessariamente ser o corpo? Quando fala corpo, não confundir com matéria, então. Porque o corpo, ele vem... Então confundir com matéria. O corpo, para que ele seja animado, Maristela, ele precisa do espírito e do perispírito. Senão, ele não consegue... Se você for ver uma fotografia dos homens das cavernas, né? Quando nós éramos homens das cavernas, e como nós estamos agora, a nossa estrutura óssea, o nosso físico mudou, o nosso físico evoluiu. Por que ele evoluiu? Porque nós não temos o fluido? Não é o fluido que rege todo o nosso organismo? Sim. E esse fluido, ele evolui. Assim como evolui o perispírito, assim como evolui o espírito. Então, tudo faz parte de um processo evolutivo, que não para. Assim como a matéria também evolui. Tá. Então, falar que o espírito não depende do corpo, o corpo não é a matéria em si, né? O corpo... Eu acho que o meu entendimento é que estava meio equivocado, né? O corpo, como a gente diz aqui, o corpo vem do corpo, porque é o corpo sem o espírito, sem o fluido para que o anime, tá? Sim. Então, o corpo, ele é só o corpo. Ele não a origem dele é só o corpo, ele não tem o fluido. E o fluido, ele não precisa do corpo para poder evoluir. Certo. Tá Bom, obrigada. Mais para frente, a gente vai falar mais sobre isso, de uma outra forma, vocês vão entender. Tenho uma dúvida. Diogo, quem está falando? Thaís. Diga, Thaís. Então, porque, assim, para mim é bem claro ressurreição e reencarnação. Para mim é bem claro e bem diferente. Mas do jeito que vocês apresentam aqui, eu entendi que não existe ressurreição, é isso? Estão falando que não existe ressurreição. Não existe. Porque aí vocês falaram que vão explicar, talvez eu estou querendo saber a mais, mas assim, mesmo Jesus que foi tocado, a gente sabe que espírito pode ser tocado, mas o corpo de Jesus não foi encontrado. Então ele não ressurgiu. É aquilo que a gente falou agora. Ele ressurgiu com outro tipo de corpo. Foi uma matéria quinta essencial. Tá? E a gente vai falar isso mais para frente. Vamos seguir a aula para vocês poderem conseguir entender melhor. Não, tudo bem, porque então, mesmo com a matéria quinta essenciada, o que me deixou em dúvida é o corpo, porque não foi encontrado o corpo, foi por isso. Mas lá na frente... Isso. Lá na frente, deixa eu continuar aqui para vocês poderem conseguir entender melhor. Vamos lá. Mas a ressurreição, cientificamente falando, ela não existe, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos falar da finalidade da reencarnação. Por que a gente reencarna, né? E aí a gente traz lá, tem um capítulo no Livro dos Espíritos que fala justamente disso.
E aí fala o quê? O que ele traz aqui, o livro dos Espíritos, para a gente, na questão 171? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Então, quando a gente fala da finalidade da reencarnação, que muitos de vocês já citaram aí, é para que a gente tenha a oportunidade, como espíritos milenares que somos, a evoluir. Então, nós precisamos evoluir com novas experiências, com novas condições, dentro de novas situações ou situações que são recorrentes e que a gente não aprendeu na sua totalidade. E aí, Deus traz para a gente essa possibilidade, né, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, que é uma lei natural. A reencarnação, ela é uma lei natural. Nós precisamos reencarnar para que nós façamos essa trajetória de evolução moral e intelectual. Lembrem-se que a partir do momento que nós temos lá a centelha divina, essa centelha divina vira um espírito, traz para a gente o perispírito e automaticamente se anima no corpo, nós precisamos passar por experiências que nos tragam a finalidade de evolução. Porque se a gente partir do princípio que Deus criou o espírito e automaticamente na criação desse espírito ele já traz direto para a Terra, isso não vai acontecer, porque esse espírito ainda ele está bruto, ele precisa ainda passar por mundos mais inferiores do que a Terra, porque a Terra já está num estágio um pouquinho melhor, para que ele possa passar por experiências que traga a evolução moral, porque ele tem lá o livre-arbítrio, né? Então ele vai escolher pelo sim e pelo não. Então a gente vai falando aqui, o livro dos Espíritos ele vai trazendo essa finalidade da reencarnação, que todos nós reencarnamos, né? Todos nós filhos de Deus. E aí ele continua, todos os espíritos tendem para a perfeição, que é o objetivo de Deus com relação aos seus filhos, que a gente consiga atingir aí um mundo superior ao qual a gente consiga e viva com paixão, com amor, com respeito, né? De fato, amando ao próximo e ao inimigo como a nós mesmos, né? Isso ainda a gente vai conseguir chegar, mas precisamos ainda reencarnar muitas vezes. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir na primeira prova. Então, ele está sempre ali ajudando a gente para que a gente nos aperfeiçoe moralmente, intelectualmente e espiritualmente. Lembrem-se, nós somos unidade, tá? Nós estamos em constante movimento, nós estamos em constante transformação. Nós não estagnamos, tá bom? Não retrocedemos. E aí, no livro que é Espiritismo, Kardec fala o seguinte, sobre a finalidade da encarnação. Se admitimos a justiça de Deus, não podemos deixar de admitir que este efeito tem uma causa. E se não encontra-se na vida presente, acha-se antes desta. Porque em todas as coisas a causa deve proceder ao efeito. Lembra que a gente falou lá atrás que para tudo existe, para todas as coisas existe uma causa, e que a causa primeira é Deus? Lembram disso? Que a gente falou em uma das aulas? Ele está falando aqui. Então, ele está falando que para toda causa existe um efeito. Se essa causa não nessa encarnação, mas pode ser nas anteriores. A grande maioria, depois vocês vão aprender isso mais lá para frente no mediúnico, mas a grande maioria desses débitos que a gente adquire, um percentual bem elevado,
na encarnação que nós estamos. Seguindo aqui, o que fala o Evangelho? Quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge como necessidade absoluta. Ou seja, vocês conseguem imaginar como é que nós conseguiríamos evoluir sem que nós precisássemos reencarnar? Como que será que essa lei de Deus ela seria justa diante de tudo que a gente já sabe aí, diante desse fluido que ele vem do átomo ao arcanjo, que existe essa evolução nos reinos? Será que seria justo se a gente não reencarnasse para que a gente se aprimorasse? Nós precisamos nos aprimorar. O fluido, ele se aprimora constantemente. E nós somos feitos de fluido. Quem são esses fluidos? É o espírito, é o perispírito. Lembra que a gente já falou nas aulas anteriores? Então, a gente precisa de aprimoramento. E quando se trata de remontar dos efeitos das causas, a reencarnação surge como necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Olha a lei da natureza aí. Né? Quando a gente fala da lei da natureza, a gente vai trazer um outro viés aqui para a gente poder entender. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-lo? Olha lá, eu trouxe até aqui, olha, essa fotografia, quando nós éramos homens das cavernas, e como a gente vai evoluindo ao longo dos séculos, como a humanidade, fisicamente, ela vai evoluindo, né? Claro que a nossa evolução, ela é um pouco mais demorada. Se a gente nos compararmos a Jesus, que é o nosso modelo, a nossa evolução é extremamente demorada. Mas a gente evolui. De forma gradativa, a gente evolui. Nós estamos em constante movimento. Então, o que ele fala aqui? O Evangelho. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Então, lembra que a gente falou anteriormente que Deus ele quer que o nosso objetivo seja o plano superior, né? Seja o plano onde existam os espíritos puros, que a gente consiga chegar até lá, e que para que a gente chegue até lá, nós precisamos passar por N situações e circunstâncias para que a gente, como matéria, como espírito, galguemos essa evolução, tá? Não adianta a gente pedir para um aluno da primeira série fazer uma prova da faculdade. Ele precisa passar por uma trajetória, né, de educação para que ele consiga aprender e fazer uma prova da faculdade. A humanidade é a mesma coisa, e por isso que Deus traz para a gente a possibilidade de reencarnarmos. E aí eles sempre falam isso em toda a literatura. Deus confia na humanidade como evolução. Deus acredita na humanidade como trajetória evolutiva e que vai sofrer e que vai desencarnar muitas vezes, mas ele confia que os seus filhos chegarão no objetivo final, tá? E aí ele segue aqui. Deus estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Ou seja, é a justiça para todos, independente de qualquer coisa, né? Ele não dá mais atenção para o amarelo ou para o branco, para o azul ou para o vermelho, né? A lei de Deus, ela atende a todos nós, ela é universal. E aí ele segue. A encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório, né? Então, quando a gente fala desse nosso corpo material aqui, do corpo, é uma passagem. E o que de fato vale? O que de fato nós precisamos entender? Que nós somos
espíritos. E aí, quando a gente fala que somos espíritos, porque nós estamos encarnados. Então, eu estou Karine, o Laerte está Laerte, e é por um período de, sei lá, até 70 anos, 80, 90, a gente não sabe qual é o nosso planejamento. Então, é uma condição transitória, ela é passageira. E aí ele encerra falando o seguinte: é no estado espiritual que o espírito colhe frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação. Então, a gente... Lembra que o Laerte falou na aula passada, com relação a tudo ficar gravado? Tudo fica gravado no nosso perispírito. Tudo. Tudo. É como se fosse um raio-x. Tudo está gravado lá. Então, toda a nossa trajetória de reencarnações fica gravada lá, né? Então, o que de fato vale, o que de fato a gente precisa entender é que o espírito, ele é eterno. Essa matéria aqui, ela é transitória, ela é passageira. Dúvidas? Uhum. O que acontece, a Eliane está perguntando, o que acontece se o espírito não quer reencarnar? Na realidade, Eliane, quando acontece esse tipo de situação, a espiritualidade ela trabalha para que o espírito ele entenda, tá? O porquê que ele tem que reencarnar. Caso ele não entenda, ele vai reencarnar compulsoriamente, tá bom? Porque ele precisa passar por essa experiência, né? Por essa prova, para que ele, como indivíduo, como unidade, também evolua. Ok? Que mais? A Yasmin, Jesus também passou por todas as fases até chegar na escala mais elevada que ocupa? Sim, a gente já falou disso nas outras aulas. Passou e... Tanto que agora, ele, como o Laerte falou na aula passada, ele já está na escala de espírito crístico, né? Quem sabe um dia a gente consegue chegar lá, não é? Sim, vamos Eu chegar. também tenho uma dúvida. Diga. Pode falar. Eu de novo. Pode falar. Então, estava falando se é um castigo ou não reencarnar, né? Uhum. E eu sempre leio os textos, né, para responder as perguntas. Eu fiquei até com uma dúvida numa das respostas. E aí, como tem a ver, eu queria tirar. Uhum. Porque fala assim, não, então a gente reencarna pelo que eu vi na resposta, é por expiações. Isso, né? para a gente Tá poder lá. evoluir. Isso. Isso, mas aqui fala que, na realidade, dá até o exemplo da classe, né? A gente estuda numa escola, vai da primeira para a segunda, para a terceira série, até se formar. Se a pessoa ela não busca o estudo, ela repete de ano. E isso que vira um martírio, isso que vira um castigo, porque você tem que fazer tudo de novo. Isso, para mim, que é a expiação. Porque lá na página 85 fala assim, a encarnação é o meio para desenvolver a sua inteligência. Então, para mim, o foco de Deus é desenvolver a inteligência moral e espiritual da pessoa, não é? Por que seria, então, a expiação que a gente está destacando? Está destacando o sofrimento e não a busca. Porque o Deus, vamos lá, Deus, Jesus, eles dão a oportunidade para a gente poder evoluir através do amor, tá bom? Eles dão essa possibilidade, tá? Quando eles dão essa possibilidade da gente, exemplo, amar ao próximo como a ti mesmo, tá? Nós conseguimos amar o nosso próximo como a nós mesmos? Quando a gente exerce dentro do nosso pensamento atitudes arbitrárias, atitudes contrárias, com uma condição de um espírito superior, que é um espírito evoluído, né? Porque qual é o objetivo de Deus e de Jesus?
que a gente evolua espiritualmente e moralmente. Para que a gente faça essa evolução, nós podemos, através do amor? Podemos. Só que ainda, nós, como espíritos que estamos na Terra, não temos essa capacidade moral para evoluirmos através do amor. Do amor puro, tá? Daquele amor que a gente já falou lá atrás, do amar ao próximo como a si mesmo, como Jesus ama a todos, indistintamente. Nós não temos ainda essa condição evolutiva. Então, nós temos que passar por expiações e provas para que a gente galgue esses degraus, para que a gente chegue a ser espíritos superiores e espíritos puros, que é mais um degrau que o Laerte falou já semana passada, para que a gente conquiste o patamar de sermos um espírito crístico. Fui clara? Oi, mas ainda me permanece a dúvida. Deixa eu só te falar, no próprio capítulo 4 do Evangelho, a necessidade da encarnação. O que o Kardec pergunta para o plano espiritual? A encarnação é uma punição? Eu vou trazer aqui. E não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados? Aí o que ele fala? É o final da aula? Tá. Então, fala assim, os espíritos é necessária a encarnação para uma ação material, para que os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Então, ele dá desígnios para cumprir. Então, se caso não cumpre, porque a primeira prova vão fazer o quê? O uso do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem rapidamente. Isso. E menos penosamente seus primeiros degraus da iniciação, e gozam mais cedo os frutos do seu trabalho. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. E é então que a encarnação se torna o quê? Um castigo. Entendeu? Então, acaba se transformando para eles. Eu não sei se eu estou com um livro diferente, gente, mas aqui fala de forma diferente. Aquele que trabalha ativamente pelo seu progresso moral pode não somente abreviar a duração da encarnação material, mas também vencer os degraus intermediários que separam dos mundos superiores. Então, mas o que ele quer dizer aí, Thaís? Que para que o espírito ele consegue evoluir moralmente e intelectualmente de forma igualitária? Não. Então, ele já está te respondendo. Não, então. Se eu não consigo... Eu vou falar mais uma vez aqui a minha dúvida. Assim, eu entendi a separação, só que parece que a ênfase está sendo na expiação e não na busca da inteligência, entendeu? Mas é que às vezes você consegue... Isso que fala da abreviação, porque a busca é pela inteligência, vai passar por expiação cada vez mais aqueles que não conseguirem, aqueles que repetem. Tá bom. Então, depois a gente passa para a Lauren também, que ela quer conversar. Então, mas assim, o que acontece? Nós temos que evoluir em todos os nossos ângulos. A inteligência e a imoralidade. Alguns evoluem mais rápido que outros e seguem em frente e é mais fácil. Para quem não evolui e continua errando, entra numa forma de castigo. Então, de expiação. Por quê? Porque não conseguiu cumprir aquilo que era necessário. Então, não é que a gente está... dando mais ênfase para um quanto para outro. Mas aqui, queira que não, as pessoas que aqui vêm têm ainda provas a cumprir. O que são essas provas? Ou missões, ou algo a realizar de coisas que deixaram para o passado. É isso que tem que entender. Não quer dizer que a gente venha somente aqui para penar, não. E o que são as expiações? Não são as faltas cometidas? Sim, não, eu entendi que é necessário, mas eu não acho que, pareceu que o objetivo é para se ter,
As reencarnações têm o objetivo mediante as expiações, mas eu não entendo dessa forma. Eu entendo que a reencarnação é a busca pela moral e a inteligência sublime e que, dependendo do caminho, vamos passar por expiações. É essa a pequena diferença, entendeu? Eu não sei se ficou confuso. Tá um pouco confuso o que você está querendo entender. Eu não consegui chegar nesse viés. Deixa eu seguir aqui na aula e a gente... Vamos ver se eu consigo te esclarecer, pode ser? A Lore também acho que levantou a mão. Espera aí. Eu não queria atrapalhar a aula, não. Eu só queria falar o seguinte, eu também tive dificuldade para responder uma pergunta ou outra, porque a abordagem dos livros, do livro dos Espíritos, às vezes, de uma editora para outra, quando a gente vai responder uma pergunta, por exemplo, no meu falava uma coisa sobre espíritos bons, mas quando eu fui responder a pergunta, foi outra resposta, mas não quer dizer que também estava errado, entendeu? Está no contexto da resposta, às vezes dá uma diferença de didática para outra, pessoas. Porque o que você tem que entender é que o vocabulário utilizado, com o tempo vocês vão acabar vendo isso e a gente, né, vocês vão estudar sobre isso. O vocabulário, ele é o mesmo, tem o mesmo significado para diversos livros, tá? E vocês só vão conseguir entender isso ao longo dos anos, não é agora no básico 1, tá? Então, a gente vai aprendendo ao longo desses anos aí, que tem é o mesmo conceito, tá? Só que com nomenclaturas diferentes, tá bom? Deixa eu seguir aqui, olha. Lembra que eu falei para vocês com relação à lei natural? Olha a lei da destruição aí, né? A gente já tinha falado um pouco sobre ela, e aí no Evangelho traz isso, no Livro dos Espíritos, enfim. Fala o quê? A destruição é uma lei natural. E aí, o que ele traz aqui para a gente? É preciso que tudo se destrua para se renascer e regenerar. Ou seja, tudo tem um princípio, um meio e um fim, né? Para que a gente consiga oxigenar. Nós precisamos transformar, que é o que a gente sempre fala aqui. Se não existir a transformação, não se cumpre a lei de Deus. Então, a lei da destruição é uma das leis de Deus. E aí ele traz aqui, o que chamar de destruição é apenas transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Efetivamente, destruição e conservação não se excluem, elas se complementam na evolução, tá? Então, eu preciso nascer, morrer e viver para que eu venha novamente. E aí ele continua com relação à lei da destruição ou lei natural. Iniciamos como essência, a gente já falou isso lá atrás. Evoluímos segundo os reinos. Na humanidade crescemos e voltamos para Deus, não como essência, mas como individualidade. Lembra que eu falei para vocês que a partir do momento que a gente tem uma centelha divina, que é a mônada, nós temos a inteligência, o princípio inteligente, o princípio material. A partir do momento que existe o princípio inteligente, existe o espírito, e a partir do momento que existe o espírito, existe a individualidade, existe a unidade, somos nós, tá? E aí ele segue, o princípio espiritual é a própria substância em tudo, porque ele nada mais que o princípio inteligente. Vou seguir aqui para a gente poder, que já são 9h40. E aí eu trago... Tem mais alguma dúvida com relação a isso, Laerte? Não, só foi perguntado se que classe de espíritos estamos. Aí foi respondido, já que nós somos espíritos imperfeitos, então não tem nada de dúvida. Então, aí o que a gente traz aqui, pode ser que agora a gente consiga tirar a dúvida da Thaís. O que a gente traz aqui? São 2 livros, há 2000 anos e 50 anos depois. Tá? Esses livros vocês farão a leitura no Aprendizes, caso não tenham lido ainda. Então, o Aprendizes vai trabalhar com esses 2 livros e eu vou dar um pouquinho do spoiler aí do que é a prática o que é a reencarnação na prática, tá? Não fica só na teoria. São livros que foram escritos pelo Chico, né?
e psicografados pelo Chico, em parceria com o Emmanuel. Então, há 2000 anos, ele conta a história desse Públio Lentulus, que é um senador romano. Ele era uma pessoa muito benquista na sociedade na época, lá na Palestina, e era um cara com extrema arrogância, aonde ele tinha uma moral e uma moral muito abalada, porque a soberba não fazia com que ele enxergasse o todo, ele enxergava apenas a fotografia atual. Então, ele tinha muito dinheiro, ele tinha um egoísmo absurdo, um orgulho. E aí, o que aconteceu com ele, né, nesse há 2000 anos? Cenário nascente do cristianismo no século I, né, como ele tinha uma esposa que se chamava Lívia, onde ele teve 2 filhos, a Flávia e o Marcos. Esse Marcos, ele foi, ao longo da história, ele foi sequestrado e conviveu, né, foi criado por um servo. E ele, com toda aquela sua empáfia, ele foi sequestrado por Saul, né, escravo vendido a pedido de Públio. O que acontece? Quem sequestrou, né, foi o pai de Saul. Por quê? Porque por conta dele ter essa soberba, né, essa moral totalmente inferior, e intelectualmente, moralmente, espiritualmente falando, ele, em um determinado momento, ele estava indo em trânsito da Palestina para um outro lugar, e aí um escravo, na hora que estava numa carroça, eu não vou contar tudo, foi atropelado, enfim, e causou, parou-se toda a trajetória que eles estavam seguindo lá, ele com os funcionários dele, né, para chegar no destino. E aí causou-se toda uma comoção, e o que aconteceu? Ele, em momento nenhum, ele teve a compaixão. Ele, na realidade, o Saul, ele não tinha culpa nenhuma nessa história de ter parado a carruagem dele lá, e ele acabou levando a culpa. E aí o que ele faz? Ele, para poder manter a sua alta hierarquia, ele pede na frente de todos, né? Ele não podia ser vulnerável, se mostrar vulnerável, e aí ele pediu na frente de todos que esse escravo fosse vendido, né? Era um menino muito honesto e alto e, enfim, muito inteligente, e ele foi vendido, né? E aí a história vai seguindo, né, ao longo do livro. Aí a Lívia, que é a esposa do Públio, ela acaba se convertendo ao cristianismo, porque ela não queria participar daquelas festas da sociedade que eram regadas à promiscuidade, à alimentação excessiva, a muitos vícios, né, a muito jogo de interesses. E aí ela começou, através da empregada dela, que era parceira dela de vida, ela começou a frequentar o cristianismo e começou a frequentar as catacumbas em Cafarnaum, onde os cristãos se uniam para poder falar das lições do Evangelho, das lições de Jesus. E aí é na época em que Jesus transmitia à humanidade os ensinamentos e a prática do Evangelho. Então eles se escondiam, né? Porque Roma não queria, enfim, como a gente já sabe. Então ela se converteu. E aí o que acontece ao longo? E ela tenta converter o Públio, tem um áudio ligado aí, hein? Ela tenta convencer o marido a seguir no cristianismo. E aí o que acontece, né? Públio, ao arrepender-se, descobre que Lívia foi morta na Arena dos Martírios de César, porque num determinado momento que ela foi com a moça que trabalhava na casa dela lá, a parceira dela de vida, elas foram assistir uma palestra e chegaram os soldados romanos.
e pediram para prender todos que ali estavam. E a Lívia foi uma delas. A empregada, na época, pediu para que ela foi com uma vestimenta que, na época, tinha essa diferenciação de vestimentas, né? A vestimenta dos empregados era inferior à vestimenta de quem vivia na sociedade. Então, ela pediu para quando ela frequentasse, né, essas reuniões, ela sempre ia de forma simples, com um tecido bem mais humilde do que aqueles que ela usava, né, quando ela estava ali dentro da casa dela com o marido e quando ela tinha que ir nesses eventos da sociedade. E aí ela foi confundida como um cristão e ela foi morta na arena, né? Como eu não vou contar o resto, não, senão eu estou dando muito spoiler, né, Laerte? Senão eles vão ficar bravos comigo depois. E aí a Lívia, a esposa dele, morre, e aí acontece todo um processo de consciência culpada, né, do Públio, e ele acontece mais outras situações, ele vem a morrer. Depois de 50 anos, então ele lá como senador, após 50 anos ele vem como Nestório, o escravo romano. E como ele vem como Nestório? Ele vem com uma inteligência e coerência das leis que ele, como escravo, aí foi ao inverso, né? Ele trabalhava na casa desses senhores, desses senadores também, e esse senador que ele trabalhava, ele não entendia como que o Nestório ele tinha um conhecimento tamanho sobre as leis, sendo que ele era um indivíduo que veio na época eles falavam muito de casta, né? Que veio de uma casta simples e era detentor de uma inteligência, de um conhecimento de leis absurdo. Então, aí o que acontece? No século II, no cristianismo, o Públio vem como Nestório, ele já muda, né, a situação dele, para que ele sofra essas experiências, para que ele consiga evoluir após 50 anos na morte de Públio. Volta como Nestório, escravo romano. E aí ele percorre um caminho de aprendizado sobre orgulho e vaidade. Tem um áudio aberto aí. Quando ele percorre por esse caminho de orgulho e vaidade, apesar dele ser escravo, ele passa por situações constrangedoras dentro do recinto familiar ao qual ele trabalhava, em que o seu ímpeto falava mais alto. Então, ele não conseguia entender por que ele passava por aquilo, sabe? Era um rompante que ele vivenciava e que, ao mesmo tempo, ele tinha aqueles 3 segundos, ele pensava, meu Deus, me ajude, porque ele tinha muito o evangelho de Jesus enraizado, ele pregava muito as leis de Deus, né? Os ensinamentos do evangelho. E aí ele segue. Nestório e seu filho teve o seu filho, né? Que foi aquele filho que foi sequestrado, né, e que viveu com uma outra família. O Nestório e seu filho morrem na arena de César por reafirmarem as autoridades da época a devoção e a justiça a Jesus e a seu evangelho. Olha aí a lei de causa e efeito agindo sobre todos nós. Este é um exemplo. Então, o que aconteceu com ele como senador lá há 2000 anos, 50 anos depois, ele foi o próprio modelo que passou pela morte que a esposa dele teve na época que ele era um senador. Aí tem um outro caso aqui que a gente fala na prática, que é da Julienne Marie, que é a mendiga que está no céu e inferno, tá? Ela também era uma senhora da corte, muito rica, que ela abusava dos funcionários, ela maltratava, tinha o ego lá na lua, e aí, na encarnação posterior, ela veio como mendiga. Então, ela era pobre, né, velha, enferma, vivia da caridade pública. Então, ela vivia do que os outros doavam para ela. E é o que aconteceu. Ela desencarna por vítima de um acidente, que ela estava lá na rua, na França, e ela vai descer uma escada e, enfim, ela acaba desencarnando.
E ela foi feliz e inteiramente devotada àqueles que mostraram-se compassivos a ela. Ou seja, ela passou por essa expiação e prova de uma forma resiliente, resignada. E ela não maldizia da situação dela, ela entendia e fazia de tudo dentro da condição dela para poder viver numa melhor situação, né, no dia a dia ali. E aí, o que acontece? Em 64, quando ela desencarnou, e aí em 64 ela vem como espírito em um trabalho de desobsessão, conversar com Kardec, né? E aí, o que ela fala, né, nessa reunião? Caro presidente, voltei à Terra com a prova da pobreza, foi para punir-me de vão orgulho, com o qual repeli os pobres e miseráveis. Sem queixumes, suportei a provação, nem por todos fui repelida, e esse era todo o meu temor, porque era o que ela fazia quando ela era uma senhora da corte, né? E aí, continuando, não sofri no meu trespasse, eu sou feliz por ter cumprido a minha missão sem vacilações e resignadamente. Tornei-me útil na medida das minhas forças, evitando sempre prejudicar os meus semelhantes. Hoje recebo o prêmio e dou graças a Deus ao nosso divino mestre. Viu como ficou claro aí? Eu acho que ficou claro aí agora com a questão das expiações e provas. Se não ficou claro, Thaís, passa um e-mail para nós que eu respondo para você por conta do adiantado da hora, tá bom? E aí a gente vem falar um pouco desses laços reencarnatórios, né? Quando a gente fala desses laços reencarnatórios, que a gente fala assim, poxa, mas meu pai e minha mãe, será que eu vou renascer, eu vou reencarnar com eles na próxima? Como é que vai ser isso, né? Será que de fato eles sempre são os meus pais e minhas mães e meus tios? Enfim, o que a literatura fala? A Terra não é um mundo primitivo destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. Então, a gente já tem aí um pouquinho mais de evolução, né? As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso. Lembra quando a gente falou lá na dinâmica que o rei, ele já tinha passado por algumas provas em que ele já tinha aprendido e moralmente, intelectualmente falando, ele já tinha dado um pouco mais, ele já tinha galgado um passinho nessa evolução? É disso. Então, a gente vai renascendo, né, reencarnando com algumas melhorias, né? Eu falo que a gente é que nem as versões dos computadores e celulares. A gente tem que estar toda hora modificando as nossas versões. E aí ele continua, os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, eles só fortalecem, tá? Por que eles fortalecem? Os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Então, nós nos atraímos pelas afinidades, isso tudo está lá no Evangelho, tá? E aí ele segue, o que se conservam livres, velam pelos que se acham em cativeiro, e os mais adiantados esforçam por fazer que os retardatários progridam. Mas o que é eternos, o que são eternos e duráveis, e são os nossos laços e as nossas afeições espirituais, tá? Porque às vezes a gente acha que é só o laço consanguíneo que vale. O que vale são os nossos laços espirituais, as nossas afinidades, as nossas semelhanças. E aí Kardec fala o seguinte, que nada mais é que a reencarnação, né? A habitação dos mundos e a pluralidade das nossas existências. Com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa. Então, tá vendo? A gente vai progredindo de forma, né, lenta, mas a gente vai progredindo. Há certeza na continuidade das relações entre os que se amaram. E é isso o que constitui a verdadeira família. Que é o quê? É o elo de amor, que é da lei de amor,
que é da lei, que traz a lei de causa e efeito e que traz para nós toda essa reencarnação e evolução, tá bom? É isso, obrigada. Tem mais alguma pergunta aí, Laerte, que já vai dar 10 horas? Eu estou correndo por conta do horário, tá, gente? Não teve mais nenhuma pergunta, não. Gente, se ficou alguma dúvida, por favor, nos mandem e-mail, nos mandem WhatsApp, que nós vamos responder. Tá? Ou se não, na aula que vem, nós vamos falar sobre a progressão dos espíritos, que está mais ou menos atrelada à continuação daí. Então, pode ser, se tiverem ainda alguma dúvida, coisa assim, guarda bem e a gente, na próxima aula, a gente explora. Explora, mas também, se quiser também mandar e-mail, também não tem problema, né, Laerte? Porque aí a gente também já vai trazendo todas as dúvidas da semana, a gente joga na aula da semana que vem também. Não tem problema, não. Mas não fiquem de nos mandar